Oi, gente! Estamos aqui de novo para falar sobre The Mandalorian. Dessa vez vamos falar sobre o quarto episódio aí da terceira temporada. Sim, a série continua em lançamento pela Disney Plus, e esse foi um episódio que ele trouxe mais informações sobre o nosso personagem preferido de todos os tempos, que é o maravilhoso do Grogu, que a gente pode ver aí nesse episódio um pouquinho da evolução dele, de como que ele tá se preparando aí, né, para quem sabe se tornar, como que eu posso dizer, um Um nossa, Mandaloriano. um Mandaloriano mesmo, né. É Eu isso! queria outra palavra, mas enfim, um Mandaloriano mesmo. E a gente acabou vendo também um pouquinho da história dele, né, ele tentando escapar da Ordem 66, então assim, teve muita coisa interessante que aconteceu aí nesse episódio. Sim, é difícil imaginar ele com capacete, tipo, vestido de Mandaloriano, né? Será que a gente vai ver isso nessa temporada ainda ou será que é muito cedo para falar? Nossa, não sei, é complicado como um todo nesse assunto, mas, não sei. Bom, a gente vai chegar lá, porque antes da Vamos, gente vamos. falar, sobre essa possibilidade, né, da gente ver o Grogu seguindo os passos do Mando, se tornando um Mandaloriano também, a gente acabou vendo um pouco da origem dele, né, como que era antes dele ter sido capturado, pelo pessoal lá que queria clonar ele e tudo mais, os Jedis ajudando ele a fugir, e Sim, foi uma coisa que aconteceu ali no período da era da Ordem 66, da Ordem 66, que foi, né, aquele evento liderado pelo Darth Sidious, que a gente viu, né, que os Jedis acabaram sendo executados ali. E nesse sim. período a gente já tinha o nosso Grogu Baby vivendo lá na sua navezinha com seu cobertorzinho e os Oh, sim. Jedis ajudando ele a escapar, ir para um lugar seguro, porque, né, naquela época a gente já tinha os soldados clones, né, da ordem, né, do exército da República, enfim, tinha muita coisa acontecendo nesse sentido, da guerra dos Jedi contra o pessoal lá do lado do Negro da Força, e a gente tinha um querido Baby Yodinha ali no meio de tudo isso, Sim. precisando ser protegido, né, porque ele ainda não sabia usar a força. Sim, realmente, um bebê de apenas 50 anos, precisando de ajuda Baby. ali, um baby. Não, gente, mas ele é muito fofinho. E aí, nesse flashback, a gente viu, né, como foi difícil, como foi sofrido escapar ali do templo, né. A gente sabe que pouquíssimos Jedis conseguiram fugir, né, a maioria acabou morrendo ali mesmo, e o Grogu foi um deles, né, que conseguiu escapar. Então a gente viu um pouco, de todo esse processo de fuga, né, enquanto, ele estava tendo aquela conversa com a Armorir, né, que é a líder ali dos Mandalorianos, ela estava forjando ali uma peça para o Grogu, e, a gente teve uma montagem ali, né, dela forjando a peça enquanto a gente via o flashback dele, que eu achei muito simbólico, porque esse processo, né, dele, incluindo essa cena do flashback, foi o que forjou ele, né, para ele ser quem ele é hoje, então eu achei muito simbólico essa questão da forja mandaloriana associada a tudo que ele passou, situações horríveis, né, porque imagina, né, tudo que ele lembra, tudo que ele viu, isso foi só um pedaço, assim, a gente não sabe o que aconteceu depois, talvez a gente veja, enfim. E tudo isso, né, colaborando para construir o Grogu que a gente tem hoje, né, e apesar de ser um baby, ele já tem muita bagagem, ele sabe de muita coisa, né. Sim, e apesar de tudo isso, a gente percebe ali, né, que enquanto ele tinha esse flashback, ele tem, um certo olhar de tristeza, né, enquanto ele olha para o seu próprio passado. Por mais que ele seja um baby, como a gente diz, ele tem noção de que tudo que ele viveu, foi difícil, que ele passou por situações complicadas, e isso me leva a pensar talvez, tipo, será que o Grogu quer ser mesmo um Mandaloriano ou ele só tá fazendo isso para agradar o Din? Porque naquele momento, né, que ele vai fazer aquele treinamento junto com as outras crianças enjeitadas ali dos Mandalorianos, o Grogu ele estava brincando ali, né, com aqueles bichinhos ali na beira d'água, o Mando que foi lá mandou ele fazer, participar do treinamento, e ele acabou Uhum. usando a força até um pouco para derrotar o outro enjeitado, tudo mais, e o Mando ficou muito feliz, né, dá pra ver que ele sentiu ali um certo orgulho quando ele viu Sim. que o Grogu saiu vitorioso dessa sua primeira batalha contra um outro enjeitado. Então eu me pergunto se o Grogu ele tem essa ambição de se tornar um Mandaloriano, seguir os passos do Din, ou se é uma coisa que ele tá fazendo só para agradar o Din.
É, e talvez não só pra agradar, mas pra continuar junto, né, porque a gente vê, né, que esse Baby tem além de um passado difícil, tem uma decisão muito difícil pela frente, porque se ele for seguir os passos Jedi, ele vai ter que se afastar do Din, né, e se ele for ser o Mandaloriano, ele acaba se afastando aí do treinamento Jedi, da força, tudo mais. Então ele tem que escolher entre 2 coisas que obviamente significam muito pra ele, que coisas que ele ama, e eu acho que esse flashback fez ele pensar nisso mesmo, né, então os Jedi sofreram tudo aquilo, será que ele não deveria ajudar a reerguer a Ordem Jedi? E a gente sabe, né, que tem alguns Jedi espalhados aí pela galáxia tentando reaver e tudo mais, o Luke montando a escola de Jedi dele, então, eu acho que passou pela cabeça passa ainda pela cabeça dele essa ideia de: "O que que eu vou escolher?". Mas se ele for Jedi, ele vai se afastar do mando, então é uma coisa que ele obviamente não quer, né. Sim. E falando nisso, né, em sofrimento e tentando reaver, unir grupos, a gente tem também, né, a nossa Bo-Katan, que teve mais uma participação muito importante nesse episódio, em que ela finalmente falou para alguém sobre o que ela viu, né, lá na caverna nas minas de Mandalor, sobre o mitossauro, né, mas as pessoas meio que desacreditaram ela, né. Ela contou ali que ela viu o mitossauro, mas ninguém acredita, acham que é uma coisa normal, né, que foi uma visão, não que ela viu o mitossauro de verdade. Falou: "Ah, agora que você vai seguir o caminho, você vai ver muitas coisas", mas não é bem assim, ela realmente viu. Sim, eu acho que, assim, vai ser muito difícil conseguir provar para alguém, a não ser que ela mostre, porque como a gente comentou, né, no vídeo do episódio da semana passada, o mitossauro faz parte de uma lenda, o mitossauro ele teria sido morto ali, então ele não existiria mais. Então, assim, ter um mitossauro vivo ali, realmente não faz o menor sentido lógico da coisa, mas a gente sabe que algo está errado nessa história toda. Então, realmente, vai ser muito difícil a Bo-Katan, convencer alguém apenas com palavras. Eu acho que enquanto ela não levar alguém lá para olhar, até porque ela é nova no grupo, então ninguém tem essa confiança de que ela tá falando a verdade e tudo mais. Mais uma coisa que eu queria falar sobre o episódio de hoje é que ela conseguiu, de certa forma, provar o seu valor, né? Porque ela liderou, né, toda o grupo que foi atrás daquele enjeitado que acabou sendo capturado no começo do episódio, né? O episódio ele passou um pouco por esse acontecimento aí até o resgate do enjeitado da criança e a Bo-Katan liderou todo mundo ali, tipo, ela mostrou que ela é confiável, ela mostrou que ela sabia o que ela estava fazendo e ajudou a salvar a criança, tipo, intacta, ilesa, tal. Então, assim, ela ganhou um pouco da confiança do grupo, né. Sim, e se ela continuar assim, isso com certeza vai ser positivo para ela, tanto se ela quiser continuar ali, né, sendo uma Mandaloriana com eles, quanto se a gente acertar na nossa teoria do episódio passado e achar que ela vai usar isso para ir conquistando a confiança do pessoal e até assumir uma posição de liderança ali, né. Sim. É, então, agora sim, esse episódio me deixou um pouco mais confusa, porque eu achei, né, que ela ia, tipo, demonstrar que na verdade ela só estava fazendo aquilo pra enganar todo mundo, mas até que ela se manteve ali, ela respeitou, né, a doutrina, ela não tirou o capacete só na hora de comer e separado de todo mundo. Então, assim, até que pareceu que ela tá querendo saber mais de como participar daquele grupo e tal, mas a gente sabe que a Bo-Katan nunca foi fã da doutrina, então eu concordo com a Carol, acho que a nossa teoria continua viva aí, de que ela não vai ficar por aí, ela não vai deixar isso barato, ela vai atrás desse mitossauro provavelmente sozinha, ou com o Din, né, porque o Din tem uma relação com ela que já vem de antes, né, então acho que se alguém for se habilitar aí pra ajudar ela nessa jornada, com certeza vai ser só ele. Sim, até porque ela salvou ele 2 vezes, né, então o Jim tá Sim. devendo um favor pra ela de qualquer forma. Então mesmo que ele não concorde, ela pode acabar cobrando esse favor dele. Sim, sim, com certeza. Eu acho que isso vai acontecer, mas assim, né, eu não sei se a Bo-Katan vai, sei lá, continuar, tipo, mantendo o capacete pra ter o grupo que a gente conversou sobre isso também, né, que agora ela tem um grupo, uma família, e até então ela não tinha ninguém. Então, eu não sei, pode ser que ela queira provar que o mitossauro existe, mas também queira fazer parte do clã ali, né. Eu acho que isso pra mim ainda tá um pouco obscuro, assim, mas eu até que gostei de ver ela junto com o pessoal, ela trazendo os conhecimentos dela de guerra, de ataque, foi muito bacana, assim, porque ficou claro que ela tem bastante a somar, né, e eles são um grupo pequeno, então toda ajuda é bem-vinda. Sim, uma possibilidade vaga que eu pensei agora, mas vamos jogar aqui na roda, né, por que não? E se a gente chegar a ver o contrário nessa série? Tipo, o Jim deixando o caminho de lado?
Hum, eu acho que seria possível. Eu acho que seria possível, mas por qual motivo que ele faria isso? Pensando no Grogu, porque, tipo, o Grogu parece não estar 100% confortável com a ideia do treinamento, pelo menos nesse momento, Sim, seja por falta de ambição própria, por insegurança, por ele ser pequeno também, né, ou até mesmo por uma questão de trauma, porque ele já teve que usar, a força no passado, ele já te e isso foi uma coisa, assim, um pouco forçada, né, não foi algo que sim. ele escolheu, ele sempre teve em situações complicadas, porque infelizmente as pessoas estavam perseguindo ele. Então vamos supor que o Grogu ele realmente tem algum trauma de luta, ele não queira participar do caminho, ele não queira seguir a crença mandaloriana, mas ele também não quer ir ser um Jedi, como a gente já viu no livro do Boba Fett. Mas para ele continuar com o Mando, e se o Mando acabar deixando de lado essa sua crença para poder viver ali com o Grogu de boa, só os dois, longe de todas as crenças? Será? Olha, eu Não acho sei, seria uma aposta ousada, é ousado. porque o Mando é muito fiel, muito convicto ao caminho, tanto que ele fez o impossível, né, ele foi contra todas as crenças, né, sobre Mandalor, sobre a maldição de Mandalor e tudo mais, só para provar que ele era digno, né, de ser, recebido de volta depois dele ter cometido o pecado maior da crença dele de tirar, né, o capacete. Então assim, eu acho difícil ele renegar sua fé aí, mas como a gente falou, a gente tá falando de um amor, assim, fraternal, algo que vai Sim. muito além, então, foi uma coisa, assim, que mudou totalmente a vida do Jim, então pode ser, mas, assim, eu não tô muito confiante nessa teoria, hein. Ah, eu acho que eu tô um pouquinho, sim. Tipo, no momento acho que é muito cedo ainda, mas eu Uhum. acredito que The Mandalorian vai ter mais algumas boas temporadas aí pela frente, e eu acho que eu colocaria pelo menos uma mão, assim, uns dedinhos no fogo de que essa teoria pode vir a se concretizar no futuro. Não sei, mas foi uma coisa que passou pela minha cabeça, na minha cabeça tá fazendo sentido. Até Sim, porque o Grogu foi o motivo dele ter tirado o capacete, né. Então, sim. não sei, vai que ele tenha gostado disso. É, né, deve ser mais fresco ficar sem o Ah, capacete. com certeza. Mais prático, com certeza. Exatamente. Olha, seria um final de temporada muito legal. Uma coisa que eu percebi é que esses episódios dessa temporada, eles estão legais, mas eles não estão terminando muito "uou", assim, não estão sendo aqueles Uhum. finais de episódio super pra cima, que você fica ansioso pela próxima semana. Então, seria um final de temporada muito bacana se acontecesse isso, então eu ficaria feliz, viu. Ai, também, mas eu ainda aposto que nem seria nessa temporada, assim, seria, tipo, pra última temporada da série. Sim, Não sim, é uma com coisa, assim, certeza. que eu acho que está muito próxima de acontecer, tem outras prioridades sendo desenvolvidas ali no momento. Mas enfim, essa é só uma teoria que eu joguei aí, conta pra mim nos comentários se você acha que eu tô boiando aqui ou se você concorda com a minha teoria maluca. Mas vamos pra uma curiosidade sobre esse episódio, Kathleen? Vamos, manda aí. A gente teve a participação nesse episódio do Ahmed Best, que é o ator que fez o Jar Jar Binks nos filmes de Star Wars. Sim! Sim, gente, foi muito legal ver ele de volta. Nossa, eu surtei na hora que eu vi ele, porque, meu Deus, porque assim, a gente sabe que o Jar Jar Binks ele foi um personagem muito odiado, né, quando os filmes prequels de Star Wars saíram, e o ator, ele sofreu muito hate naquela época, os fãs clássicos de Star Wars, principalmente, atacaram muito ele teve que se afastar da carreira de ator, se afastou de tudo relacionado, né, à internet e redes sociais, e agora ele voltou para a franquia de Star Wars, e isso é uma maravilhosa história de superação, e ele tá sendo muito abraçado pelo fandom agora, né. Sim, sim, com certeza. Eu tinha lido sobre isso também, eu achei muito bacana esse retorno do ator, né, e eu espero que agora o pessoal, né, enfim, pare com todo esse hate, super chato essa situação, né. Ai, com certeza, foi muito legal ter ele de volta ali. Enfim, foi um episódio que a gente não viu muito do protagonista, né, embora, a série se chame The Mandalorian, o nosso mandaloriano ele tá cada vez mais discreto ali na série, com tantas Sim. coisas que vão acontecendo, mas a gente tem aí mais 4 episódios para essa temporada, é isso? Vão ser 8 ou 6? Eu nunca lembro, 8, né? Eu não sei, eu vou Eu dar acho que uma são 8. conferida aqui. Mas enfim, a gente ainda tem mais alguns episódios, né, pra terceira temporada de The Mandalorian. Acho que agora a gente chegou aí no meio de temporada.
tem muita coisa ainda para acontecer, mas a gente tá acompanhando aí, né, como a Kathleen falou, os episódios por enquanto eles estão sendo um pouco a menos, né, eles trazem informações importantes, eles trazem eventos impactantes, mas ou esses eventos são resolvidos muito rapidamente, ou o Uhum. episódio acaba, assim, sem um gancho emocional muito forte para os próximos episódios, né. Sim, realmente, são 8 episódios, o último episódio vai ser no dia 19 de abril, então a gente tem um caminho ainda, né, o caminho para seguir. Mas veremos aí se nessa outra metade da temporada vai ser um pouco mais impactante. Lembrando que no último episódio a gente viu um pouco sobre as burocracias do Império, né, né, pós-Império, né, não mais do Império, mas esse episódio a gente não teve nada disso, então falta o gancho aí, né, falta continuar aquela história lá do episódio anterior que a gente viu com o cientista e tudo mais. Já lembrando, gente, que aqui no canal vai ter vídeo de todos os episódios, assim como já tem dos episódios anteriores, então o link vai estar nos cards e na descrição para vocês acompanharem com a gente. Sim, e toda quarta-feira tem o nosso vídeo aqui comentando o episódio da semana, então até o dia 19 de abril, é isso? Isso, até dia 19 de abril. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, falando então sobre a terceira temporada de The Mandalorian e quem sabe sobre as próximas também, né? Sim, sim, com certeza, né, estaremos aqui, estamos cobrindo o Ted Lasso também, a gente fez cobertura aí de The Last of Us, o canal tá cheio de conteúdo, então já se inscreve, fica com a gente que tá saindo várias coisas legais ao longo da semana. É isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Então, tchau, tchau. Tchau.